Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 246, Automação Industrial para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 11, Programação Ladder utilizando contadores. Nesta aula vamos ver o que é um contador, quais são os seus parâmetros, os tipos de contadores, e como utilizar os contadores no Click 02, certo? No PLC da VEG. E por fim faremos um exemplo de fixação. Bom, pessoal, os contadores, eles são um bloco lógico, tá? Assim como os temporizadores. E a finalidade deles é acionar ou desacionar uma saída após uma determinada contagem de eventos, que a gente vai classificá-los como pulsos numa determinada entrada desse contador. Então, assim como o temporizador, ele acionava ou desacionava uma carga passado, decorrido, né, um tempo pré-estabelecido, o contador ele vai funcionar de forma similar, só que agora em função de uma certa contagem de eventos, ok? Então, esse contador ele também vai ser inserido no ladder como a saída, mas o seu estado, o estado dessa saída pode ser utilizado como uma entrada. Isso quer dizer que se essa entrada do contador estiver em estado baixo, a nossa contagem de eventos é inferior ao valor pré-selecionado. Isso quer dizer que a gente ainda não chegou no valor que a gente pré-selecionou para a contagem, né? Se a minha saída do contador é em estado alto, quer dizer que a contagem de eventos já é superior àquele valor pré-selecionado. Então a gente já ultrapassou ou se igualou a contagem ao o número de eventos que ocorreram, né, para realizar a contagem àquele valor pré-selecionado. Então isso nos permite aí uma gama de possibilidades para programar o PLC em ladder, né, utilizando contadores, não confundir com contador, é outra coisa. E aí a gente vai ter basicamente três tipos de contadores, né? O contador crescente, que é o counter up, o contador decrescente, que é o counter down, e o bidirecional, que é o counter up down, certo? Todos esses três contadores eles vão ter alguns parâmetros em comum. Esses parâmetros são, o primeiro deles é o evento, tá? Esse evento ele representa um incremento ou decremento na contagem. Isso vai depender se o nosso contador ele é up ou é down, né? Um contador que conta eventos para cima ou se é um contador que conta eventos para baixo, né? Um crescente ou decrescente. Então esse número de eventos é aquilo que vai alterar a contagem acumulada, certo? É o que você de fato quer contar. Por exemplo, o número de peças fabricadas, o número de garrafas enlatadas, envasadas, o número de carros que chegam no estacionamento, é o que você quer contar, tá? E aí nós temos o valor da contagem pré-selecionado, o nosso preset, né? É até quando você quer contar. É um valor analógico, tá? Esse evento aqui era um valor discreto, 0 ou 1, né? Então 0, nada, 1, foi detectado um evento. Já esse valor de contagem é um valor analógico, é um número 10, 20, um número inteiro, tá? 10, 20, 15, 30. Tem que ser inteiro porque nós estamos falando de contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele indica a contagem necessária para alterar o estado do contador, né? A saída dele. Qual que é o número necessário de contagens para alterar aquele estado da saída do contador de 0 para 1, por exemplo. E aí nós temos o valor da contagem acumulado, que diferente do preset é aquele valor que vai sendo alterado à medida que se detectam novos eventos. Então é importante lembrar aqui que os eventos eles são sempre detectados através de borda de subida, tá, pessoal? Independente se é um contador up ou um contador down, né, um crescente ou decrescente, a detecção do evento sempre vai ser através de borda de subida. E toda vez que a gente detecta um novo evento, a gente incrementa um aqui na contagem do nosso contador. Então é um valor analógico também, inteiro, que vai armazenar o valor atual da contagem. E esse valor ele vai ser incrementado ou decrementado a cada nova borda de subida do evento. Quando esse valor acumulado for igual ao pré-selecionado, por exemplo, aí a gente vai ter uma alteração da saída do contador, se for um contador up, por exemplo.
E aí nós temos uma contagem que ela vai aumentando, né, com o passar do tempo, com o passar do número de eventos. E quando que a gente zera essa contagem para reiniciar ela novamente, para começar uma nova contagem? Existe um comando, tá? Um contato discreto, 0 ou 1 também, chamado de reset do contador, que ele é responsável por reiniciar essa contagem. Tá? Ele para, ele reseta a contagem e aí você vai começar a contar de novo do ponto inicial. Né? Normalmente 0 para contadores crescentes ou o valor máximo para contadores decrescentes. E aí nós temos a saída do contador, que é o DON, né? Que é uma saída discreta que pode ser utilizada como entrada, né? E aí ela vai ter o seu estado alterado dependendo do valor acumulado em comparação com o valor pré-selecionado. Vamos ver, vou dar uma olhadinha aqui no contador crescente, o CTU, Count Up, tá? Normalmente o evento do Count Up, do contador Up, é o CU de Count Up, né? Então toda vez que a gente tiver uma borda de subida no CU, a gente vai incrementar a nossa contagem. Essa contagem nossa, ela sempre se inicia em 0 e a cada novo evento, a cada nova borda de subida, esse valor ele é acumulado, esse valor acumulado é incrementado. Então a gente sempre vai fazer uma contagem crescente. Vamos começar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pulso, cada borda de subida no evento incrementa 1, tá? A nossa saída, o DON desse contador, ele vai para estado alto quando o valor acumulado for maior ou igual ao valor pré-selecionado. Por exemplo, se a gente pré-selecionou um valor de 10 para o preset, né? Começamos a contagem em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em todos esses casos, a minha saída continua em 0, tá? 9, 10. Pá, quando deu 10, aí o meu valor acumulado foi igual pré-selecionado, aí a saída do contador vai de estado baixo para estado alto. Só que a gente pode ou não ter ultrapassagem de valor. Então, nesse exemplo que eu dei, cheguei em 10, minha saída mudou de estado. E aí, novos eventos no CU, né, no Count Up, eles podem, dependendo do tipo de contador, eles podem ultrapassar esse valor, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e aí a minha saída continua em estado alto, porque o valor acumulado ainda é maior ou igual ao valor pré-selecionado. Ou eu posso ter contadores que não permitem ultrapassagem de valor. Novos pulsos no evento, né, novos bordas de subidas no Count Up, não vão alterar mais o estado do evento do valor acumulado, vai permanecer em 10. Quantas bordas de subidas ocorrerem, isso não vai alterar mais esse estado de 10 aqui do valor acumulado, tá? E aí quando o reset é acionado, o nosso valor acumulado retorna para 0. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui a gente tem o Count Up, que é o detector de eventos. Aqui eu tenho a minha saída aqui, ok? E aqui eu tenho o meu valor acumulado, tá? E aqui eu tenho o meu contato de reset. Esses 4 contatos a gente consegue ver aqui, ó. Aqui é o preset, certo? Esse pino aqui é o CU. Aqui eu tenho o valor acumulado, que seria o CV. E o DON, aqui é a minha saída aqui, tá? E aqui acontece, olha, aqui, ó. Eu tenho aqui o CU, né? Uma borda de subida, comecei a contagem, passei para 1, certo? Borda de descida não conto, nova borda de subida, passei para 2. Borda de descida não conto, nova borda de subida, passei para 3. E esse valor vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Faço N contagens, tá? N eventos. Quando eu chego em um determinado ponto, nova borda de subida, subi mais um valor, né? Quando eu chego numa nova borda de subida, aí eu vou comutar a minha saída. Minha saída vai para estado alto, quando o meu valor acumulado ele é maior ou igual ao meu valor pré-selecionado, ok? Perceba que quando eu dou aqui um pulso no reset, ó, nesse instante de tempo aqui, eu tinha um valor acumulado, mas aí eu jogo esse valor acumulado para 0 de novo, porque eu dei um pulso no reset, tá? E aí novos pulsos, né, novas bordas de subida vão realizar aí, vão incrementar a contagem, e aí essa minha saída ela vai para estado alto futuramente, né, quando esse valor aqui ultrapassar
esse valor aqui ultrapassar o valor pré-selecionado. É assim que funciona o CTU, contador up. Tá? Já o contador decrescente, o CTD, o evento agora vai ser referido como countdown, CD, né? E o nosso valor acumulado agora, a cada novo evento, ele decrementa, certo? Ele diminui até que ele se iguale a zero. Tá? Isso aqui seria zero. Ou seja, eu inicio a minha contagem com o valor, o valor acumulado aqui, na verdade, né? O valor acumulado se inicia igual ao pré-selecionado, então tá certo isso aqui. O valor da minha contagem se inicia igual ao valor pré-selecionado e a cada nova borda de subida, o valor acumulado é decrementado, ele diminui. Quando o meu contador, o valor acumulado dele vai ser igual a zero, aí a minha saída do contador vai para estado alto. Ou seja, vamos supor, comecei em 10. E aí, borda de subida, borda de subida, borda de subida, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minha saída continua em estado baixo, né? Quando esse valor chegar a zero, aí sim a minha saída vai para estado alto. Quer dizer que eu terminei a minha contagem decrescente. Nesse tipo de contador também pode haver ultrapassagem de valor, e aí nesse caso seriam aceitos valores negativos. 0, menos 1, menos 2, menos 3. E todos esses valores são menores do que zero, então a minha saída continuaria em estado alto. Tá? E aí quando a gente dá um pulso no reset, agora o nosso valor acumulado retorna para o valor pré-selecionado. Aqui a gente tem um exemplo, né? A nossa contagem se inicia no valor máximo, e aí borda de subida diminui, borda de subida diminui, borda de subida diminui, até, né, que a gente tem aqui a borda de subida, esse valor aqui ele se iguala a zero, e aí nesse momento a gente tem uma alteração na minha saída aqui. Então eu estou dando aqui eventos, eu estou dando pulsos no evento CD, tá? E aí eu comuto a minha saída DON, a minha saída Q, quando o meu valor pré-selecionado ele é menor ou igual a zero, ok? E aí quando eu dou um pulso no reset, tá? Esse aqui seria o reset, aí eu retorno a minha contagem para o valor máximo, né? E aí novos pulsos, novas bordas de subida vão fazer a minha contagem decrementar, ok? Então seria assim que funciona. A gente tem também o contador bidirecional. Esse contador ele possui dois eventos, duas entradas. Eu tenho tanto o count up quanto o count down. Ele é uma equivalência de uma junção CTU-CTD. Então alguns CLPs que não têm o bidirecional, mas tem o crescente e o decrescente, você pode uni-los, né, conectá-los em paralelo, por exemplo, na saída, com diferentes pulsos na entrada, um pulso para o evento o count up e um pulso para o evento count down, e aí você faz um contador bidirecional. Tá? É muito importante que vocês pensem, vocês parem para pensar que eu preciso necessariamente ter dois eventos, eu não posso ter só um evento. Porque se o mesmo evento conta para cima e conta para baixo, na verdade eu não saio do lugar, né? Eu não alterei a minha contagem. Então eu preciso de um evento para o contador crescente e eu preciso de um evento para o contador decrescente. Tá? Então a cada novo evento em uma das duas entradas, né, a minha contagem, que é uma só, eu também não tenho duas contagens aqui. A minha contagem, que ela é uma só, ela vai ser incrementada ou decrementada, dependendo de onde ocorreu o pulso do evento. Tá? Então, entradas a gente viu que tem que ter duas. Só que saídas, tá? Saídas, tem CLPs que só tem uma saída para o contador bidirecional, e essa uma saída ela vai para estado alto sempre que o contador ultrapassa o valor pré-selecionado. E eu tenho um CLP que possui duas saídas, e aí eu vou possuir uma saída para o contador up, ou seja, para a contagem superior, e eu vou ter uma saída para o contador down, ou seja, para zero. Tá? Quando então a gente tem duas saídas, uma é para o CU, que a gente chama de QU, e a outra é para o CD, que a gente chama de QD. Vendo alguns exemplos aqui, esse aqui seria o caso, né? Esse aqui seria um caso de um contador que só possui uma saída, que seria a saída aqui C48, né? Seria esse DON que tem aqui, mas a sintaxe desse CLP é um pouco diferente. Então seria essa
essa saída que ele está utilizando como entrada aqui, tá? E aqui a gente vê, por exemplo, pulsos no I00 seria no evento de subida, no CU, né? Aumentam a contagem. Pulsos no 1.01 seria no evento decrescente, então pulsos no CU aqui sobem a contagem, né? Quando ocorre pulsos no CD decrementa, novos pulsos no CU incrementa, tá? Esse nosso contador aqui, o valor pré-selecionado dele foi configurado para 4. Então toda vez que esse contador for maior ou igual a 4, a minha saída vai para o estado alto. Então percebam que nesse momento aqui, ó, a minha contagem ela foi maior ou igual a 4, minha saída permaneceu em estado alto. Depois eu decrementei 2 pulsos aqui, né, através de eventos no CD. A minha saída voltou para estado baixo e depois novamente ela foi para estado alto. Nesse ponto aqui, a gente deu um reset na entrada I02, né, e aí minha contagem volta para 0 e a minha saída vai para estado baixo. Então esse aqui seria um contador com apenas uma saída. Nós temos aqui um contador também com 2 saídas, certo? Então eu tenho o CU para detecção de pulsos crescentes, eu tenho o CD para detecção de pulsos decrescentes, eu tenho o QU, que é a minha saída, que ela vai mudar de estado quando o meu valor pré-selecionado for maior, meu valor acumulado for maior ou igual ao valor pré-selecionado, e eu tenho a minha saída decrescente, que ela vai para estado alto quando a minha contagem é menor ou igual a 0. Perceba que a contagem ela é uma só, pessoal, tá? Eu não tenho uma contagem exclusiva para o up e uma contagem exclusiva para o down. É uma contagem só, mas com 2 limites, né? O limite superior do contador up e o limite inferior do contador down, ok? E aí nós temos aqui os pulsos de reset para resetar essas duas saídas. Como são duas saídas diferentes, né? Eu tenho o reset para jogar para 0 e eu posso ter o reset do contador down para jogar para o valor máximo, ok? Então, 2 pulsos de reset aí. Falando agora do Click02, que é o software que a gente vai utilizar, né, para fazer a programação em ladder com os contadores, ele vai ter 31 contadores e 8 modos de operação. Quais são esses 8 modos de operação? Ele tem, aqui dá para a gente ver uma telazinha, né, do contador, como é que é. Então aqui a gente vê os 8 modos, aqui são 31 possibilidades de contadores. E aqui ele mostra um gráficozinho mais ou menos de como que funciona, né, a contagem e aqui o valor pré-selecionado. Importante a gente ver aqui, ó, que esse aqui é o contato de direção. Esse contato aqui, ele inverte a direção do contador. Quando ele tem essa barra aqui, ó, quer dizer que o modo ele é ou up ou down. Como é que funciona isso? Se esse contato da direção estiver em estado alto, tá? Ele vira decrescente. Se esse cara tiver em estado baixo, a contagem é crescente. Então aqui esse contador ele é ou up ou down. Isso tudo vai depender desse contato de direção aqui, tá? Aqui a gente tem também o contato de reset, no caso aqui eu configurei para ser o I3, que é quem vai fazer o reset da contagem desse contador. Então do 1 ao 4 a gente tem uma combinação de contadores que podem ser up, down, sendo que alguns deles são sem ultrapassagem de valor, a gente já viu o que é, e a gente tem também uma combinação de contadores retentivos ou não retentivos. Essa configuração está relacionada com o contador perder a contagem quando o programa ladder ele é posto do modo run para o modo program, né? Quando a gente dá uma pausa no programa para a gente fazer alguma alteração, por exemplo, no ladder, e a gente retorna esse programa, ele não zera a sua contagem, ele não perde a sua contagem, certo? Isso seria o retentivo, tá? Então a gente vai ter alguns outros modos aqui, um contador up, down, um contador de alta velocidade, que ele tem a capacidade de detectar pulsos com uma maior frequência. Inclusive, tem um contador que ele é um comparador de frequências, né? Então você conecta um trem de pulsos na entrada dele e aí ele faz a contagem desses pulsos em alta frequência e ele consegue determinar qual que é a frequência desses pulsos, tá? Bem interessante esse contador.
Seria para uma aplicação aí mais específica, ok? Então aqui a gente tem um exemplo, é interessante que vocês percebam, tá? Aqui a gente tem o contador utilizado na saída e aqui o meu evento seria meu I1. Toda vez que eu der uma borda de subida no I1, eu vou incrementar a minha contagem. Então esse valor 6 aqui seria o valor da minha contagem atual e esse 10 seria o valor da minha contagem, do meu valor pré-selecionado da contagem. Perceba que o contador ele não precisa estar sempre alimentado, né? Ele não tem um enable aqui que seja necessário estar em estado alto para ele funcionar. Isso porque ele funciona detectando bordas de subidas no evento. Então, quando eu der 10 bordas de subida em I1, aí ele vai mudar o seu estado, vai para estado alto, porque ele foi configurado para ser um contador up. Quando ele for para estado alto, esse cara aqui fecha, né? E aí a gente liga uma carga Q1, tá? Que seria o exemplo desse daqui de baixo. Eu dei tantos pulsos necessários no I1 que a minha contagem atual foi igual ao valor pré-selecionado e aí eu consigo acionar a carga dessa forma. Quando que essa contagem ela vai para zero? Se esse cara for um não retentivo, vai ser quando eu desligar o CLP, quando eu parar o programa, por exemplo. Se ele for não retentivo, ela vai para zero quando eu desligar e ligar o CLP, né? Ou quando eu der um pulso de reset nele, ou se por algum acaso eu configurar um pino de direção para mudar a direção da contagem, né? Aí eu mudo esse pino de direção para estado alto e dou novos eventos aqui em I1 e aí cada novo evento vai decrementar essa contagem, ok? E é assim que funciona. Bom, pessoal, vamos fazer um exemplo de fixação aqui agora, né? Para ver se vocês entenderam. Mas antes de fazer esse exemplo, vamos dar uma olhadinha no Click 02 para a gente ver como que funciona, né? Fazer alguns testes básicos com o contador. Bem, pessoal, estou aqui no Click 02, né? E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um I1 aqui. Aí eu apertei a letra C de contador aqui, tá? O contador ele é através da letra C do teclado, ou vocês pegando aqui, né? Esse C e arrastando até aqui. E aqui ele me dá as opções. Vou pegar uma opção mais simples aqui, tá? Um contador sem ultrapassagem de valor e não retentivo. E eu quero fazer uma contagem até 5, tá? Vou configurar aqui o meu pino I2 para ser o pino que inverte a direção, torna ele decrescente ou crescente, né? E vou colocar o I3 aqui para ser o pino de reset. Eu vou colocar esse contador 1 aqui para ligar uma carga Q1. Foi o exemplo que eu coloquei no slide lá. Olha só. Quando eu clico aqui, eu consigo ver a contagem aqui, tá vendo? Meu valor acumulado está em 0, meu preset é 5. Olha o que acontece. Vou dar 5 pulsos em I1. 1, 2. Perceba que é borda de subida. Se eu dou um pulso e seguro, mudou para 3, não alterou o estado. Não foi para 4, 5, 6, 7, 8. A contagem não continuou, mesmo estando alimentada. Desliguei, a contagem também não continuou. Então ela só incrementa em bordas de subida. Olha o que vai acontecer agora quando eu der a quinta. Agora eu igualei esses dois, né? Liguei o meu contador habilitou então minha carga Q1. Agora, se eu tentar dar mais pulsos aqui, esse valor de 5 ele não vai subir porque esse contador que eu estou utilizando não tem ultrapassagem de valor. Agora eu vou apertar o I2. O I2 está acionado. Perceba que eu não estou utilizando o I2 do meu lado. Isso é importante perceber. Tá? Mas agora, o que acontece quando eu der um novo evento em 1? Olha só. A minha contagem diminuiu. Tá vendo? 3, 2. Se vocês perceberem aqui, eu vou desligar o I2 e vou voltar para 5. Perceba, com o I2 desligado, esse meu contador ele funciona como um CTU. A saída do CTU ela vai para estado alto quando o valor acumulado é igual ao valor pré-selecionado. Então, nesse caso aqui, está igual, minha saída foi para estado alto. Só de eu apertar o I2, ele desligou. Por quê? Porque ele virou um CTD, um contador decrescente. E a saída do CTD vai para estado alto quando essa contagem se iguala a 0, né? Então, todo novo evento agora decrementa a contagem, 3, 2, 1. E quando eu chego em 0, ele é novamente acionado. Tá? Vou desligar o I2. Perceba, quando eu desligo o I2, ele muda de CTD para CTU. E agora, para meu contador ir para estado alto, eu preciso igualar aqui a contagem. Né? Vou dar 3 pulsos aqui, ó, e vou apertar o I3, que é o que eu configurei para ser o reset.
Então perceba que quando eu configuro, eu zero a minha contagem. Um cuidado muito grande que vocês têm que ter, pessoal, é que se você manter o pino de reset acionado, você não consegue dar borda de subida, ele não detecta nenhum evento, nem para cima e nem para baixo, tá? Perceba que eu joguei para o reset estacionado, né? Joguei para decrescente, então a gente sabe que quando a gente aperta o reset no contador CTD, ele iguala o valor acumulado ao valor máximo e eu não consigo dar novos pulsos, porque o meu reset está acionado. Quando eu tiro o meu reset, aí sim eu consigo fazer o meu contador funcionar novamente, certo? Agora vamos dar uma olhadinha no exemplo prático, no exemplo de fixação. Em uma empresa de parafusos, uma máquina produz as peças, os parafusos, né, e as coloca em uma esteira transportadora para serem enviadas para o setor de embalagem. Então a gente precisa realizar o lado desse problema, levando em consideração as seguintes especificações. Teremos o botão S0 normalmente aberto para desligar essa esteira transportadora. Teremos o botão S1 também normalmente aberto para ligar essa esteira. E aí a gente tem informação aqui que ao serem produzidas 6 peças, a esteira deve desligar, né? E um LED deve indicar que as 6 peças estão prontas para serem embaladas. Ótimo, vamos fazer isso juntos no Clique 02. Bom, pessoal, então eu estou aqui no Clique 02, né? Vamos fazer o problema então. Eu já dei nome a alguns símbolos aqui, tá? Vocês vão ver na operação como que a gente vai utilizá-los, né? Dei alguns nomes para os is e os keys. Primeira coisa, vamos colocar aqui o nosso botão liga para ligar a minha esteira. Então S1 liga a esteira. Mas a gente sabe que só isso não resolve, né? A gente precisa selar a esteira e precisa do botão I2 normalmente fechado para quebrar o selo. Lembrando que esse contato é normalmente fechado porque o meu botão é normalmente aberto, né? Vocês precisam lembrar daquela tabelinha. Quando eu faço isso aqui, só para a gente testar, I1 liga a esteira e 2 desliga a esteira, tá? Só que aqui agora tem informação importante que não está no slide, né? Como que eu vou realizar essa contagem? Vamos imaginar que esses parafusos, uma máquina está produzindo ele, né? E está jogando numa esteira, a esteira está transportando esses parafusos. Vamos imaginar que esses parafusos são metálicos e eu preciso de alguém para detectar esses parafusos, detectar a presença deles. Obviamente eu vou utilizar um sensor de presença e eu posso utilizar, por exemplo, um sensor de presença indutivo que detecta objetos metálicos. E se é um sensor, né, o sensor é conectado como entrada ao CLP, então eu preciso ligar esse sensor numa entrada. Vou escolher a entrada 3 para ser o meu sensor I, sensor indutivo. Tá? E esse meu sensor indutivo, ele vai ser responsável por alimentar um contador aqui que já está contando até 6. Tá? E aí como que eu vou configurar esse contador? Primeira coisa, direção. Eu não preciso inverter a direção desse contador. Esse não é um contador, por exemplo, que vai contar decrescente, ele só vai contar crescente. Então eu posso deixar aqui em low, né, desabilitando qualquer pino que seja responsável por inverter a direção do contador. Já no pino de reset, olha quem eu coloquei. Eu coloquei o Q2. Quem que é esse Q2? Q2 é justamente o LED que vai ligar quando as 6 peças estiverem finalizadas. Então, quem que vai ligar esse LED? O próprio contador. Olha o que acontece se eu fizer dessa forma. Quando o meu contador contar até 6, ele vai ligar esse cara vai ligar o LED vai resetar o contador. Olha o que, é que vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui. Então, né, apertei o S1, liguei a minha esteira começou a andar. Agora eu vou dar pulsos no meu I3 para aumentar a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o que vai acontecer agora na próxima contagem. 6, ligou o contador ligou o LED resetou a contagem do contador. Quando o LED reseta a contagem do contador, ele desliga essa entrada aqui, essa entrada desliga o LED. Então o meu LED não permaneceu ligado. Aqui a gente vai precisar novamente selar esse LED. Além de selar, né, a gente precisa de alguém para desligar esse LED. Vamos colocar o próprio I2 aqui para desligar esse LED. Tá? O botão de desliga. Então vamos ver como é que funciona. Ó. Aperto 1 para ligar a esteira, minha esteira está ligada, está selada, né? Minha esteira começou a andar, minha máquina já produziu as peças e a minha esteira vai mandar 6 peças. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Olha só, na sexta ligou o contador ligou o LED está selado. Olha o que acontece agora se eu tentar contar novas peças. Eu não consigo contar novas peças, porque o meu contato, que é reset do contador, que é o LED, está em estado alto. Então ele me impede que novas contagens sejam feitas. Isso aqui, de certa forma, vocês podem utilizar até como uma certa proteção, segurança, para que você não deixe que o processo seja reiniciado. Imagine que chegou 6 parafusos lá na embalagem, o cara tem que pegar aqueles parafusos, botar na embalagem e liberar a esteira novamente. Então não vão ter novos processos para chegar lá. Isso só vai acontecer, depois que você apertar o pino de stop, aí você vai desligar o LED, esse pino aqui. Imagine que o operador foi lá, pegou esses parafusos, embalou, tirou de lá, liberou a esteira. Aí o próprio operador foi lá, apertou o botão desliga e apertou o botão liga de novo para ligar a esteira novamente. Aí sim o processo pode ser recomeçado e eu consigo fazer novas contagens, tá? Bom, pessoal, essa foi a aula sobre contadores. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o ladder. Foi um ladder simples, mas espero que tenham dado para pegar o jeito, tá? Sugiro fortemente que vocês tentem reproduzir essa simulação aí na casa de vocês e tentem brincar com o aplicativo, com o software, fazer alguma programação um pouco mais elaborada, muda alguma condição aqui, uma condição ali, para vocês irem pegando o tato com o aplicativo, ok? No mais é isso, vejo vocês na próxima aula.